Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Apoio Novo Mundo Futebol Clube, Vila Fani Futebol Clube, Clube Atlético Bairro Alto e União Nova Orleans. Líder Reboques Engates, a fábrica de carretas, reboques e trailers que mais cresce no sul do país. Venha e conheça a mais nova linha de trailers e construa sua independência financeira ou até mesmo um reforço em sua renda. Contatos 3092-8370, 99807-8050. Eu falei, Líder Reboques Engates. São Brás, escritório de serviços, contabilidade e assessoria tributária. Antônio Scorsin, 2223. Telefones 3372-1546, 3023-8813. Auto Center Braga, uma super Auto Center na Santa Quitéria para melhor atendê-lo. Serviços de mecânica, elétrica, borracharia e lavacar, você tem na Auto Center Braga, Rua João Alencar Guimarães, 1118. O telefone 3078-4434. Eu falei Auto Center Braga. A melhor pizza de Curitiba e região é na Pizzaria Imperial. Peça sua pizza pelo telefone 3372-7476 ou ainda online no site pizzariaimperial.com.br. Toaldo Túlio 3461 no São Brás. Qualidade e tradição é com a Pizzaria Imperial. Casa de Frios Suzin, o melhor em frios e laticínios você encontra na Casa de Frios Suzin. Rua Francisco Cialski, 220 na Vila Sandra. Telefones 3373-9979 ou no WhatsApp 996001424. Churrascaria L'Aventura, 17 variedades de carnes, 12 tipos de massas, 40 tipos de saladas e 12 pratos quentes. Avenida das Torres, 3935. Reservas e informações 3266-8331. Acesse o site churrascarialaventura.com.br. Fusion Web, agência digital, desenvolvendo ideias. 984832913. Barbearia Cavalim, conheça um espaço amplo com um ambiente personalizado. Avenida Centenário 2563 em Campo Largo. Telefone WhatsApp 995181891. Barbearia Cavalim. Castilho Instalações, rede de hidrantes, prevenção contra incêndios e sistema de para-raios, fornece laudos, ARTs e projetos. Castilho Instalações, ligue 3224-8237 e 999821395. E-mail jcastilho@hotmail.com. Castilho Instalações. Braga Importes, peças nacionais importadas com a líder em vendas no Mercado Livre. A Braga Importes fica na Rua João Escuiciato 283, no bairro da Santa Quitéria. Telefones 3026-2876. WhatsApp 99123-1799. Eu falei Braga Importes. Capital Sul FM. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Equipe Rolando a Bola, o esporte amador em primeiro lugar.
rapaziada, aqui quem tá falando é o Boleiro. Você que gosta de um bom futebol, você que gosta de honrar a passada, papai, tamo junto aí no futebol amador PR. E um abraço aí pro Chicora e o Taíco, tamo junto, meus parceiros, sempre honrando a passada. É nóis. Coritiba está brilhando, coxa branca. Meu Coritiba Felipe Mateus. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, ouvintes aqui do programa Rolando a Bola. Vamos às informações do Coritiba desta segunda-feira. O elenco do Coritiba segue agora sua reta final já de preparação. Jogo contra o Internacional na próxima quinta-feira, às 8 da noite, na retomada do Brasileirão, após a parada da data FIFA. Coritiba que deve ter aí seu elenco sem muitas novidades, né, dentro de campo. Tendência, inclusive, que o Aleph Manga permaneça com a titularidade, apesar dos últimos vazamentos, dos extratos, né, que ele tinha recebido lá dos manipuladores, né, o principal deles do Bruno Lopes, que é apontado como um dos chefes dessa organização criminosa que vem cometendo aí esses crimes de manipulação de resultados. Então, apesar desses últimos vazamentos, o Aleph Manga deve permanecer na equipe titular, e o Antônio Carlos Zago deve manter aí a equipe que ele já vem utilizando nos últimos jogos para tentar reverter a situação do Coritiba, que já vem aí quase batendo, né, a marca de 4 meses sem vitória, disparado a pior sequência da história do Coritiba né, em jogos sem vitória. Outra notícia é que o Coritiba já trabalha para anunciar os seus nomes, né, as primeiras contratações da janela já nos próximos dias. Ele já vem finalizando aí algumas negociações. Os nomes ainda não foram divulgados, né, para a imprensa, nem em boatos de internet. Mas o que se sabe é que o Coritiba vem trabalhando no mercado do exterior. Então essa informação foi dada já pelo Carlos Amodeu, né, o novo CEO do clube, agora com a aprovação da SAF. Então tendência é que os primeiros nomes já sejam anunciados nos próximos dias. E com relação à SAF, né, que deve assumir em breve definitivamente o Coritiba, hoje a juíza deu um dos últimos pareceres. Agora então ela já deu a primeira aprovação, digamos assim, para a venda da SAF, restando apenas agora a homologação final, que tem um prazo de 5 dias úteis. Então, até o final dessa semana, a juíza deve dar o seu parecer finalizado. Então, a concretização dessa transação, né, da compra da SAF da Tricorp por parte, né, da Tricorp da SAF do Coritiba deve ser finalizada de fato até o final dessa semana. Boa notícia para a torcida do Coxa, que espera, claro, um futuro bem melhor a partir de agora com a SAF, não só a longo prazo, como também a curto prazo. O Coritiba que precisa, claro, sair dessa situação delicada que se encontra na lanterna do Brasileirão, e vai ter agora então o restante, né, do Brasileirão para tentar não cair para a Série B. E essas então são as notícias do Coritiba de hoje. Eu volto amanhã com novas do Coxa. Felipe Mateus para o programa Rolando a Bola aqui na Rádio Capital Sul FM. Até a próxima, pessoal. Valeu! Você está ouvindo Capital Sul FM. Atlético! Anselmo Guedes. Alô, Marco Aurélio, um ótimo início de semana para você, para quem acompanha a programação esportiva desta segunda-feira. Na última sexta-feira o bicho pegou lá pelos lados da Arena da Baixada. O diretor técnico deixou o clube e o técnico foi demitido. Enfim, agora é o momento de reconstruir o grupo atleticano. Com as mudanças, a comissão técnica do Clube Atlético Paranaense ficou assim por enquanto. Wesley Carvalho, técnico interino. Juca Antonello, auxiliar técnico, Gustavo Porto, preparador físico e Felipe Faria, preparador de goleiros. A intenção da diretoria é não cometer erros e buscar um profissional no mercado com calma. No primeiro momento, Wesley Carvalho vai comandar o time nos 3 primeiros jogos. Dia 21 de junho contra o São Paulo no Morumbi, depois contra o Corinthians dia 24 de junho na Arena da Baixada e diante do Alianza Lima também em nossa capital, jogo da Libertadores da América, último da fase de grupos. Mas não é só de problemas que vive o rubro-negro, tem muita coisa boa acontecendo. Alexandre Matos, por exemplo, está na Espanha para viabilizar a venda do atacante Vitor Roque para o Barcelona. Surgiram 2 nomes para comandar a equipe atleticana, Cuca e Rogério Ceni. Cuca foi descartado por Alexandre Matos por ter problemas particulares para resolver. Rogério Ceni, a questão salarial pode ser um problema. No último domingo também surgiu a informação
de uma proposta por parte do Furacão para ter o meia atacante Bruno Zapelli, de 21 anos, do Atlético Belgrano da Argentina. 60% dos direitos econômicos, 14 milhões de reais. Esta semana, o Benfica promete formalizar uma proposta para levar o goleiro Bento, 10 milhões de euros. O clube português quer contar com o atleta já no dia 30 de junho na reapresentação da equipe. O rubro-negro só vai se manifestar após receber a proposta oficialmente. Repórter Anselmo Guedes com as informações do Clube Atlético Paranaense para o programa da equipe Rolando a Bola. Você está ouvindo Capital Sul FM. As informações do Paraná Clube vêm comigo aqui no programa Rolando a Bola. E o Paraná Clube, que pela 8ª rodada da primeira fase da 2ª divisão do Campeonato Paranaense, venceu o Araucária na última sexta-feira por 3-0. Primeiro tempo complicado pro tricolor, depois a porteira se abriu e o Paraná conseguiu vencer ao Araucária, que simplesmente, né, faz uma campanha ridícula na 2ª divisão, já está rebaixado para a 3ª divisão. Ocorre que os demais resultados aí desta rodada fizeram com que o Paraná tivesse um quadro que ele não gostaria nesta última rodada, ou seja, ele vai ter que vencer na última rodada e torcer por tropeços das outras equipes. Quer dizer, não depende mais de si para se classificar à semifinal. Lembrando que além de Paraná 3, Araucária 0, tivemos o Andraus goleando o Apucarana por 4-0, Iguaçu 3, Grêmio Maringá 1, Patriotas e Laranja Mecânica 1-1, Toledo e PSTC também 1-1 na classificação. O líder é o Patriotas com 20 pontos, em segundo o Andraus com 18, depois vem Iguaçu com 13, Apucarana também 13 pontos. Paraná Clube está na cola, em quinto com 13 pontos, depois vem PSTC com 12 pontos na sexta colocação, Laranja Mecânica em sétimo com 10 já eliminado, assim como o Grêmio Maringá com 7 pontos. Em nono, Toledo com 4 pontos ganhos, já rebaixado o Araucária sem nenhum ponto ganho até o momento. O Toledo também está muito próximo de ser rebaixado para a 3ª divisão. Você está na Rádio Capital Sul FM, uma emissora do grupo JRB de Comunicação. Acesse o site www.radiocapitalsulfm.com.br. Ouça também através do aplicativo exclusivo para o sistema Android, que você encontra no Google Play, e também através dos aplicativos Radiosnet e Tunin. Capital Sul FM, música e notícia na medida certa. A partir de agora, no ar, a informação, a análise e a opinião de quem entende. Os destaques do futebol amador de Curitiba, região metropolitana e do interior. Um programa da equipe Rolando a Bola. Rádio Capital Sul FM. Capital Sul FM, esta é a sua rádio. Capital Sul FM, a rádio do futebol amador. Valeu, um forte abraço para você que tá ligado comigo aqui na Rádio Capital Sul FM. Você já ficou bem informado aí com as notícias do futebol profissional. E a partir de agora, a gente vai ter tempo de sobra para trazer tudo sobre o futebol amador, né? Porque a nossa praia é um futebol amador, a nossa praia é o amadorismo, né? E a partir de agora você vai acompanhar todos os detalhes do futebol amador aqui na Rádio Capital Sul FM, através do site radiocapitalsulfm.com.br, também no nosso aplicativo, aquele que você encontra na Play Store. Vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da Rádio Capital Sul FM.
Também estamos no Radiosnet, no TuneIn, no Online Radio Box, no Rádio Garden. São várias plataformas para você acompanhar a nossa programação. Também estamos neste momento via Facebook Live na fanpage da Rádio Capital Sul FM, programa Rolando a Bola, equipe Rolando a Bola e narrador Marco Aurélio Chicora. Já quero agradecer aqui o Lucas Mendes está conosco aqui, o Edson Alves, alô Dolinha, aquele abraço. Também, pessoal que está aqui na nossa live, o Moisés Xavier de Lima, falando do jogo do Vila Áurea e São Brás. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre a Suburbana. Também o Wagner Primo, técnico aí do Urano, Anderson Deina, o árbitro Wilson, pai do Bitoca. Bitoca também está aqui acompanhando. O Sérgio Aragão Carvalho, boa noite. Alô, Alicate da Bocha, aquele abraço para você, meu querido. Que bom reencontrá-lo ontem lá no Maurício Frutti. Pessoal do Três Jardins de Araucária também está com a gente. O Ivan Yachersky, boa noite, aquele abraço. Muito obrigado a vocês pela audiência. Aproveitem, né? E vão compartilhando a nossa live, né? Vão compartilhando a nossa live para que mais pessoas, para que a gente tenha um engajamento maior. Ah, o primo está no Palmeirinha, desculpem. Obrigado, Moisés. É o Força do Hábito. Quem é o técnico do Urano é o Juliano. O Edson Mutante também, o Luxemburgo também está com a gente, o Mazinho. Muita gente está nos acompanhando aqui na nossa live, tá? Então, muito obrigado a vocês que nos dão o prazer da audiência, né? Para vocês que nos acompanham, aproveitem, eu sempre falo, compartilhem a nossa live, para que a gente tenha um maior engajamento, para que mais pessoas possam acompanhar a nossa programação. Marcos Kempinski, de Líder Reboques e Engates, que é o nosso parceiro, também está conosco, assim como o pessoal de São Brás, escritório de serviços do meu amigo Romildo Carignano. Também Auto Center Braga, Braga Importes, Pizzaria Imperial, peça sua pizza agora, 3372-7476, ela vai chegar quentinha na sua casa. Também Casa de Frio Suzin, do meu amigo Vilmar Suzin, Churrascaria Laventura, a melhor churrascaria de Curitiba e região. Aliás, tem promoção para casal, é o menor preço das churrascarias em Curitiba e região. Você não vai encontrar aí preço menor. Fusion Web, agência digital, Barbearia Cavalim, também Castilho Instalações. Alô, meu caro Castilho, aquele abraço. Também a MK Eventos Esportivos e Arbitragem. Também conosco o Vila Fani Futebol Clube, o Novo Mundo Futebol Clube e União Nova Orleans. Valeu, pessoal aí do Três Jardins, Presidente Dentinho, aquele abraço. Leandro Miranda, Lepe, aquele abraço. Antônio Vigário, Português. Alô, Portuga, aquele abraço, meu querido. Muito obrigado pela audiência de sempre, meu querido Portuga. E vamos às manchetes do programa desta segunda-feira aqui na Rádio Capital Sul FM. No editorial de hoje vamos falar sobre o caso Copa Curitiba. Copa Curitiba normalmente é na quinta-feira, mas depois de tudo que a gente viu ontem, toda a polêmica criada desde ontem nos grupos de WhatsApp, pessoal mandando mensagem para mim, meu celular não parou ontem. Meu celular ontem parecia que ia explodir de tanta mensagem ontem. O que aconteceu? O que aconteceu no jogo? Você que tá aí acompanhando, o que aconteceu? Daqui a pouco vocês vão saber. Eu vou dar minha opinião. Você pode dar a sua. 419-9667-0978. Você que acompanhou aí pela TV União, que acompanhou no estádio, que soube, né, sobre... que foi o assunto do final de semana. Foi o assunto que bombou, que polemizou. Nós vamos falar aqui. Não é porque eu tenho apoio da MK Eventos, do meu amigo Marcelo Kloss, que eu vou passar a mão na cabeça. Chegar aqui e falar que... não, veja bem, passar pano. Aqui não vou passar pano pra ninguém. É claro que a gente vai comentar com embasamento. O Juliano, técnico do Urano. Juliano, você que é o técnico do Urano. Eu tava quase colocando o primo de novo como técnico do Urano. Não, vou Juliano Pires, que é o técnico do Urano. Juliano, um abraço pra você. Já vamos falar desse Urano, hein? Que estreou bem no campeonato. O Castilho
Também diz que deu rosque-fiosque no jogo ontem. Valcir Bicudo, que honra, meu querido, de ter a sua participação aqui também acompanhando o Edson Deina, dos irmãos Deina, a arbitragem, Luiz Carlos Carneiro Vaquinha, Antônio Vigário mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Quem tá com a gente também aqui, o Robson, também, vai me dar uma camisa camisa de quem que é aqui? Real Amigos, valeu Robson, obrigado. Aliás, hoje falando em camisas, aqui no nosso cabide, camisa do time destaque da primeira rodada, de Marcos Kempinski, Combate Barreirinha, que não tomou conhecimento do Bairro Alto. Também aqui camisa que eu ganhei do Christopher Salles, do Shabab Awali, recebi no último sábado das mãos de Altemir Salles. Camisa do São Brás, do meu amigo Romildo Carignano, e a camisa do Santa Quitéria, que eu ganhei do Braga, do meu amigo Braguinha. Então tá aí, obrigado. Aliás, estamos também neste momento pela TV Campo Largo. TV Campo Largo no YouTube, também no Facebook e pelo site tvcampolargo.com.br. Série B teve início neste final de semana. Destaque nesta primeira rodada para a vitória do Combate, o tricolor da Barreirinha, que sapecou 6 no Bairro Alto. Visitantes fizeram a festa nesta rodada inicial. Tanguá, jogando em casa, venceu ao natural a equipe do Nacional. Urano foi até a Orneas e derrotou o Desportivo. Bangu aprontou fora de casa, é claro, no bom sentido, para cima do Santíssima Trindade. Outro que venceu fora foi o Grêmio Ipiranga, vitória no Monsunguê sobre o Imperial. União AU também venceu a primeira. Sputnik passou pelo Olímpico lá no Xaxim. Palmeirinha sofreu, mas superou o Ipiranga na Fazendinha. Reno Vicente também somou 3 pontos no Santa Cândida. A vítima foi o Chabureia. O único empate detectado e sem gols foi entre Vila Auer e São Brás no Caldeirão da Vila Sandra. Vila Fani e Vila Sandra ficaram na igualdade em bom amistoso disputado no último sábado no Ismael Gabardo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa Rolando a Bola. E de imediato vamos ao editorial desta segunda-feira aqui no programa Rolando a Bola. Rádio Capital Sul FM. Às 7 horas mais 44 minutos, 7h44, muito obrigado a você pela audiência, né? Você que está nos acompanhando, compartilhe a nossa live aí, pessoal. Compartilhe a nossa live para que a gente tenha um maior engajamento aí da nossa programação. Mas muito obrigado a vocês pela audiência. Diego Bianchini também está nos acompanhando, aquele abraço. Presidente Adilson Salvador, Adilcinho, do Vila Fani, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência também. Aliás, falando em Salvador, ele que trabalha lá em Pinhais, na delegacia de Pinhais. Provavelmente nós vamos transmitir a grande final da Copa Pinhais no próximo domingo, hein? Mas mais detalhes eu vou passar amanhã, que amanhã é dia das ligas e campeonatos municipais. Então tá aí, o pessoal do Três Jardins dizendo que na quarta-feira tá amistoso contra o Vila Sandra às 7h30 da noite no Osório Claudino de Barros. Olha, ontem nós estivemos, eu estive, né, lá no estádio Maurício Frutti para acompanhar a final da Copa Curitiba Série A entre as equipes os Morenos e do Palmeirinha, duas equipes que representam a Vila Torres, aliás, grandes equipes, qualificadíssimas. Não é à toa que as duas chegaram à final dessa competição, que hoje ela é constituída como, depois da Suburbana, a competição mais difícil de ser disputada e uma das mais qualificadas.
porque ela ganhou corpo ao longo dos anos, com equipes qualificadas, com organização, né, com credibilidade que o Marcelo Clos implantou. Agora, o que aconteceu ontem, eu não vou culpar diretamente a organização do campeonato, mas sim, por ele ser o organizador, o responsável, ele tem um pouco de parcela de culpa. Não total, porque eu acho que a grande parcela ontem de culpa foi da arbitragem. Do senhor Fábio Bião, como é chamado. E eu estou aqui falando do árbitro, não da pessoa. Não conheço. Acredito que seja um bom pai de família, uma ótima pessoa, mas como árbitro deixou a desejar. Assim como os seus assistentes. Quando a gente está aqui para cobrar, para elogiar, a gente elogia. Quando é para criticar, a gente critica. Um dos assistentes também da família Deina ontem falhou. Inclusive, até foi citado que ele teria participado, o Anderson Deina, né, da questão da interferência externa. Eu vou tentar resumir para vocês aqui, para quem não acompanhou o jogo, para quem não esteve no estádio, para quem ou acompanhou lá pela TV União, que estava transmitindo o jogo. A coisa começou a degringolar, na minha opinião, no primeiro tempo, quando da expulsão do Pablo, atacante dos Morenos, num lance com o goleiro. Eu não me lembro o nome do goleiro Muraro, o goleiro do Trieste. Acho que é Bruno Muraro, se eu não me engano. Os dois foram de encontro à bola e se chocaram. O árbitro entendeu que o Pablo levantou demais o pé e atingiu o goleiro. Mas o goleiro também atingiu o Pablo. E pra mim houve um exagero na expulsão. Eu acho que um cartão amarelo para cada lado ficaria muito bem. Porque nessas horas, numa final, eu entendo o seguinte: depois de tanto tempo que a gente milita no futebol, a gente tem da seguinte forma: o árbitro não pode às vezes levar ferro e fogo tudo. E ali eu acho que um cartão amarelo acalmaria os ânimos e faria com que o jogo pudesse prosseguir com naturalidade. Apesar de ser um jogo disputado, pegado, mas até então não era desleal. O jogo em si não foi desleal. Ali pra mim o árbitro se perdeu, já começou perdido ali. Os Morenos fez 1-0 no final do primeiro tempo, um gol normal, né, sem nenhuma contestação. O Palmeirinha voltou melhor pro segundo tempo e logo empatou o jogo, numa jogada que iniciou de forma irregular, porque o arremesso manual era favorável aos Morenos. No mesmo lance teve um jogador do Palmeirinha, dos Morenos, que caiu no campo, se eu não me engano era o Cicinho, recebeu atendimento. Quando do reinício da partida, o Palmeirinha se aproveitou na malandragem, é claro, cobrou o lateral. E o árbitro não se atentou, e muito menos o seu assistente. O assistente que deveria estar ali atento ao lance, porque era do lado dele, o senhor Devair Bispo. Ato contínuo da cobrança do lateral. A jogada foi ao fundo, houve o cruzamento e o jogador, o Guelo, marcou contra. Eu até achei que o Rolinha estava no lance. O Rolinha era o atacante que entrou no segundo tempo do Palmeirinha. Ele teria feito o gol, mas não, foi contra. Ok. O árbitro confirmou o gol. Eis que surge a informação, e teria vindo de uma fonte externa, que o gol foi irregular, porque a bola, o arremesso manual era dos Morenos. O árbitro sofreu uma pressão, o que é natural. Jogadores do Palmeirinha, dos Morenos, foram pra cima. Ele pega e anula o gol.
anula o gol e aí sofre a pressão do outro lado, do Palmeirinha. Ele ato contínuo, ele na continuação se dirige ao vestiário e lá fica por um bom tempo trancado. Logo depois chama os capitães, ainda chegou o policiamento, 4 policiais chegaram nesse tempo. Ele sai e aí, pasmem, ele volta e informa que ele daria o gol. Quer dizer, ele deu o gol para os morenos, anulou o gol, foi pro vestiário e deu o gol novamente. Aí o pessoal foi à loucura. Nisso os policiais já estavam ali. Logo depois, ele chama os capitães, o Yuri por parte do Palmeirinho e o Du por parte dos morenos. Vão ao vestiário, ficam por volta de uns 5 minutos. E aí se define o quê? Que o jogo não vai mais ter reinício porque as duas equipes não aceitariam a volta do jogo. No caso, os morenos não aceitavam a igualdade, o gol de empate, e o Palmeirinha não aceitava voltar com a desvantagem no placar com a anulação do seu gol. Tudo isso, me desculpem, culpado, bom, em grande parte de quem? Do árbitro e seus assistentes. Tudo isso poderia ter sido evitado. Outro detalhe, quando saiu o gol do Palmeirinha, ele poderia muito bem ter dado o gol, porque um arremesso manual foi cobrado, era favorável aos morenos, mas o Palmeirinha cobrou. Mas ainda teve um prosseguimento do lance. Teve todo o desenrolar do lance até sair o gol. Então, tá na hora dos árbitros, você, e eu sou um dos caras da crônica, talvez o único que mais defende a classe da arbitragem. Recentemente fiz uma matéria especial falando dos irmãos Deina na arbitragem. Sou contra qualquer tipo de violência, mas tá na hora de vocês também terem um pouco de personalidade. De bater no peito, dizer aqui, ó, tá marcado o gol e eu vou reiniciar a partida. E acabou. Mas não. Aí a partida, o árbitro, agora eu vou dar o gol. Não, agora eu não vou dar o gol. Agora eu vou dar o gol. Ou você tem personalidade pra assumir. Isso lá no vestiário, o relato do pessoal que ele assumiu o erro. Mas assuma o erro de uma vez. Uma final que poderia terminar de forma histórica, termina de forma xoxa, capenga, ainda para acabar ainda, na minha opinião, completamente errado. Foi dividido o título, dividiu-se o título, dividiu-se a premiação e ainda parece que as equipes vão ganhar um uniforme de uma fornecedora de material esportivo. Mas e a súmula do árbitro? A súmula diz o quê? O que a súmula diz? O que o relatório do árbitro diz? O que ele relatou? Que até agora ninguém sabe. Fosse a seguir uma lógica natural das coisas, talvez esse jogo deveria ter sido reiniciado, deveria se reiniciar do momento onde foi paralisado, ou então a marcação de uma nova partida. Eu nunca vi no futebol amador, em todo esse tempo que eu acompanho, o que aconteceu ontem. De um árbitro totalmente sem personalidade, perdido, confuso, mal auxiliado num jogo. Era muito jogo para esse trio, formado por Fábio Bião, Anderson Deina e Devair Bispo. Me desculpem, mas era muito jogo para vocês. Acho que ali, como o Marcelo me explicou hoje, é uma empresa que fornece arbitragem para as Copas do Marcelo da MK, a empresa do Marcos Fabiano Marcão, a JM.
E até mesmo ontem o Marcão estava chateado. Conversei com ele ontem à noite quando cheguei em casa. Ele me mandou mensagem, respondi ele. E ele estava completamente chateado pelo comportamento do trio de arbitragem. Valcir Bicudo diz aqui: minha solidariedade a Marcos Fabiano pelo ato horrível acontecido na final da Copa Curitiba Série A. Uma pena, uma organização séria, um diretor de arbitragem presente que cobra a exaustão de nós todos. Uma pena, o árbitro que tem potencial enorme, mas falhou bizonhamente. A falha da arbitragem é horrível e não tem explicação. Erros acontecem, mas a falha é imperdoável. Uma pena pro tamanho da Copa Curitiba e principalmente pelo zelo que o Marcão leva à arbitragem. Erro bizonho que manchou a final da maior campeonato amador de Curitiba não federado. Concordo com você. Concordo. E digo mais. O Marcão, todos têm a sua parcela de culpa. O pessoal ontem pegou no pé do Marcelo, pegou no pé do Marcão, xingaram o Marcão de tudo, xingaram o Marcelo. Isso aí, até pra falar bem a verdade também, não dá pra levar muito em consideração. Porque muito dos que estavam lá dando opinião lá estavam já meio alterados, né, por conta, né, de estar daquele jeito. Agora, é complicado, né? É complicado. E aqui o Robson diz o seguinte: minha opinião, por ser um campeonato grande, deveria ter ser trio de arbitragem da federação. Concordo. Abraço pro Sidão também, que foi árbitro. Também já deve ter passado por isso, mas acho que o Sidão nunca fez o que o árbitro fez ontem. Foi uma coisa bizonha mesmo, viu, Valcir? Eu nunca vi isso na minha vida. Zé Nunes, aquele abraço. O Eri também tá conosco aqui. O Paulo Sérgio, zagueirão Paulo Sérgio, Sabino. Alguns dizem, deveria fazer uma nova partida. Hoje eu recebi várias mensagens da comissão organizadora, capitaneada pelo Vinícius Martins, que é muito competente, por sinal. O próprio Marcelo. Mas é um aprendizado que fica. Eu acho que numa final como essa, que teve um público espetacular ontem. Espetacular ontem no Maurício Frutti. Acho que mais de 1.000 pessoas estiveram presentes ontem. Mais de 1.000 pessoas estiveram presentes. As duas torcidas fazendo festa. Sem um problema detectado. E aí eu vou entrar no assunto, Marcelo. Como eu falo pra você que você não teve muita culpa nesse quesito, da questão aí do árbitro, né, da lambança do árbitro, que ocasionou aí a divisão do título entre os morenos e Palmeirinha, decisão pra mim que foi errada, porque interfere direito de terceiros, porque agora também o pessoal pergunta, quem foi o segundo colocado, quem foi o vice-campeão? Pela ordem natural das coisas é o Grêmio Tamandaré. O André tá com a gente aqui, um abraço. Fabriciano Santos, esse árbitro sempre nos campeonatos, sempre, não entendi aqui, tá meio truncada a mensagem aqui. Sempre nos outros campeonatos, imagina uma final, um clássico assim também. Licate da Bosch, Marco Aurélio Chicora, comentário com muito conhecimento, afinal você estava presente. Por isso mesmo, eu estive presente, até foi bom que eu estive presente ontem, para trazer para vocês a informação correta exatamente do jeito que aconteceu, e nós estávamos ontem também em tempo real pelo Instagram da Rádio Capital Sul FM. Então, a situação que eu quero colocar agora, e como eu falei da questão das torcidas, que fizeram uma festa maravilhosa, espetacular, a torcida dos morenos, a torcida do Palmeirinha, que grande parte era composta por mulheres e crianças. Um abraço aqui pro Jairo, do Vila Aura, aquele abraço pra você, Jairo. Um comportamento exemplar das torcidas ontem. E não houve um problema sequer, dentro ou fora. Agora, Marcelo,
numa final de campeonato. Eu tenho que trazer aqui pra você, como eu falei que eu não ia passar pano, e eu cobrei você ontem disso, você se lembra? Numa final de campeonato como esse, você ter apenas 3 seguranças no jogo, é muito risco que você correu, assumiu. Graças a Deus que nada aconteceu. Graças a Deus que não houve uma invasão de campo, alguém, sei lá, com uma arma, uma pedra, não sei. Mas nada aconteceu. Mas não dá pra você correr esse risco desnecessário, Marcelo. Eu sou teu amigo. Eu acompanho você desde quando a Copa Curitiba era a Copa Imperial. Eu posso falar de Copa Curitiba. Eu posso falar das competições do Marcelo. Posso falar de cadeira. Porque quando o Marcelo começou lá atrás com 6 equipes que era a Copa Imperial, eu estava lá. E hoje eu posso orientar o Marcelo. Marcelo, numa final como essa, você tem que ter no mínimo uns 8 seguranças. Uns 4 dentro de campo e uns 4 a paisana na arquibancada. Você correu um risco muito grande ontem, Marcelo, de apenas se valer de 3 seguranças que foram aí oferecidos pelo Santa Quitéria e ainda depender da Polícia Militar. Nós todos sabemos que a Polícia Militar ela até vem no estádio, mas ela não permanece, ela não fica, ela não pode ficar dentro do estádio, que é um evento particular. Ela tem que fazer ronda, ela tem que dar segurança para a população no geral. Você já imaginou se todo jogo do futebol amador, todo mundo querer viatura da Polícia Militar? Como é que vai ficar, como ficarão os bairros, as vilas, sem policiamento? Mas por conta do comportamento exemplar das duas torcidas, digo das duas, olha, foi uma festa na arquibancada maravilhosa, histórica, exemplar. A torcida dos Morenos, a torcida do Palmeirinha, ambas se respeitando. Houve lá provocação, mas isso é normal. Mas em si o comportamento no geral foi exemplar. Isso é pra também calar a boca de muita gente que fala assim: nossa, 2 times da Vila Torres vão decidir. O que será que vai acontecer? Parabéns, ó. Eu bato palma pras torcidas de Os Morenos e Palmeirinha. Vocês fizeram uma festa ontem digna de futebol profissional. Que você não vê nem no profissional você não vê. Nem no profissional você vê. Vilmar, abraço pra você. Concordo, foi uma vergonha que aconteceu ontem. Manchou a final da Copa Curitiba. Infelizmente, eu não vou aqui ter só a massacrar o árbitro, porque eu acho que ele já fez o exame de consciência e eu tenho certeza que hoje ele tá bastante arrependido nas decisões dele. Vai refletir bastante pra vida, porque ele estragou com o espetáculo ontem. Enquanto a torcida fez um espetáculo maravilhoso, memorável, sensacional, a arbitragem fez o trabalho entre aspas, de estragar a final que era para ser histórica. Esse árbitro já fez confusão em outros campeonatos, conheço ele bem. Nenhum perfil para apitar uma final, ainda sendo clássico, ele é muito fraco. Marcelo foi muito infeliz na escolha. Não é ele que escolhe a arbitragem, Fabriciano. Quem escolhe a arbitragem é Marcos Fabiano, que é o da comissão de arbitragem da Copa. Não é o Marcelo. A não ser que o Marcos chegou na mesa e colocou o nome lá de 3 árbitros. Ó, nós temos esses 3 aqui. Se as equipes concordaram, é outros 500. Mas pelo que eu estou sabendo, não. Esse árbitro foi escalado pela comissão de arbitragem da Copa. Não é o Marcelo que escala. Então eu vou eximir o Marcelo dessa culpa. Ele tem uma parcela de culpa porque ele é organizador do campeonato. Como tal, ele responde também, ele é responsável. Assim como se tivesse acontecido alguma coisa ontem extra-campo de fato de insegurança, o responsável seria o Marcelo. Então, minha gente, pra encerrar esse assunto, né, que ainda acho que vai dar muito pano pra manga, porque o que eu tô sabendo, o Grêmio Tamandaré vai entrar com um ato de protesto
requerendo aí o vice-campeonato, e eu acho que tem total direito de fazer isso, de buscar os seus direitos, até porque o título foi dividido. Então, se temos 2 campeões, quem que é o vice? Tem que ter algum vice, né? A questão da premiação, quando eu falei lá no início que feria interesse de terceiros, era exatamente em relação a isso. Feria o interesse do Grêmio Tamandaré e também do Independente, que estavam na semifinal. Então, minha gente, fica o aprendizado. Marcelo, Marcos, Fabiano, da comissão de arbitragem, fica o aprendizado. Vamos colocar árbitros de personalidade na final. Vamos colocar aí, vamos escalar árbitros de peso, que aguentem o repuxo, que se imponham. Eu tenho certeza que se tivesse lá um Mendonça, um Lucas Paulo Torezin, um Christian Gorski, um Selmo Pedro dos Anjos Neto, a partida seria... Aliás, seria até legal pro Selmo apitar, porque ele é da Vila Torres. Seria até uma forma de homenageá-lo. Faltou talvez esse entendimento de trazer, né, aí à tona trazer à tona um árbitro de pulso, de personalidade. Para apitar jogo desse nível tem que ter personalidade. Infelizmente o árbitro de ontem não teve, assim como os seus assistentes. Esse foi o editorial desta segunda-feira aqui no programa Rolando a Bola. Rádio Capital Sul FM. Oito horas mais 8 minutos. 8 horas mais 8 minutos. Olha só, hein? Vamos falar agora de futebol amador. Entrando na seara do futebol amador, a nossa suburbana começou aí o campeonato amador da Série B. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, que eu falei demais aí, né? Agora sim. Vamos falar de futebol amador da nossa suburbana. A primeira rodada teve aí a festa dos visitantes, né? Dos 9 jogos, nessa primeira rodada tivemos 5 vitórias dos visitantes, né? O Lucha tá agradecendo aqui. Agradecemos a hospitalidade dos diretores do Vila Sandra e do São Brás na tarde de sábado. A equipe do Vilaur, jogadores, comissão técnica, diretores e torcida pelo ótimo tratamento. Pão com bife estava ótimo. Encontrou com o Taíco sábado, Lucha? O Taíco tava no jogo lá, hein? Acho que ele e o Guapo, acho que estavam, não sei. E uma foto que ele me mandou. Os resultados da primeira rodada foram os seguintes. Cada jogo eu vou fazer uma análise aí dos jogos, mesmo não tendo visto os jogos, mas a gente analisa pelo que nós recebemos aí dos companheiros e mesmo do pessoal e dos clubes. O Tanguá venceu o Nacional por 2-0. Acredito eu que o Tanguá ganhou aí ao natural, né? O Nacional, uma equipe bastante jovem, e acredito que jogando em casa foi um resultado normal a vitória do Tanguá, que na minha opinião é um dos favoritos a subir ao acesso à Série A. No jogo que o Lucha acompanhou, Vilaur e São Brás e Vilaur no Osório Claudino de Barros, 0-0. Acredito que foi um jogo, possa ter sido um jogo equilibrado, apesar que tem jogos que não são equilibrados, mas assim, terminou 0-0. Pro Vilaur foi um bom resultado. Não deixa de ser um bom resultado por jogar fora de casa, né? Um abraço aqui pro meu querido companheiro Anderson Aires, ele que faz parte da equipe do 90. Trabalhou comigo na Rádio Mais. Alô, Anderson Aires, aquele abraço pra você. Precisamos conversar e bater um papo aí, meu caro. Não sei se você tem meu WhatsApp. 419-9667-0978.
Só terminar aqui o assunto, a JM tem excelentes árbitros, meu nobre, um grande número federado e ex-federados. Houve um erro gravíssimo, verdade. Mas tem muito árbitro competente que tocaram as 3 séries da Copa Curitiba durante 6 meses. Maravilha. O Moisés confirma que o jogo foi bastante equilibrado entre São Brás e Vila Áurea. 0-0. Aliás, o meu palpite foi exatamente o empate. Não 0-0, mas foi empate. Outro jogo foi no José Drula Sobrinho, entre Desportivo e no Urano. E o Urano, jogando fora de casa, o time do técnico Juliano se deu bem, hein? Venceu por 2-0, começou bem jogando fora de casa. E aí, uma vitória importante, né? O Desportivo, acredito que ele fez o ano passado, acho que dificilmente vai voltar a acontecer, né? Que chegar a uma semifinal. Pode ser que me surpreenda, mas acho bem difícil. O Urano também, na minha opinião, é um dos sérios candidatos aí à conquista do acesso à Série A. Alô, Beto! Beto tá me acompanhando. Ô, Beto! Preciso, depois entre em contato comigo, Beto. Você que tá aí acompanhando em Pinhais, preciso falar com você, Beto. Aquele assunto lá, hein? O time do Beto, o Santíssima Trindade, perdeu em casa para o Bangu por 2-1. E aqui mostra que o Bangu vem com força, né? Aliás, eu vi a foto do Bangu, tem bons jogadores. Os jogadores lá de Campo Largo, também alguns remanescentes, uma equipe bastante entrosada, a equipe do Bangu. 2-1 placar final, resultado, a vitória do rolo compressor, o Bangu sobre o Santíssima Trindade, que agora vai ter que vencer a próxima para se recuperar no campeonato. Outro visitante que venceu foi o Grêmio Ipiranga, fora de casa o notável Silvio Nico venceu por 2-0 a equipe do Imperial. O Imperial começa mal o campeonato, aliás fez alguns amistosos que também não agradaram, e aí o Imperial acaba amargando uma derrota fora de casa. O time do técnico Japa acabou aí vencendo e bem. Aliás, ganhar no Otávio Silvio Nico é sempre muito difícil. O destaque da rodada é a vitória do Combate Barreirinha sobre o Bairro Alto, 6-0. 6-0 na primeira rodada. O Combate, que eu vi um amistoso contra o Olhas, me agradou muito. Fez algumas contratações pontuais e montou uma equipe bastante competitiva. É mais uma equipe que eu coloco como uma das favoritas ao acesso. Mas, Marco Aurélio, ainda a primeira rodada, você não acha que é muito cedo? Mas daqui a pouco é a segunda, daqui a pouco a terceira, a sexta, a quarta, e aí as equipes vão ficando para trás. Bairro Alto precisa melhorar. E nós alertamos aqui, antes de começar o campeonato, quando houve a ruptura com o Fabinho e a comissão técnica, que o Bairro Alto teria sérias dificuldades para montar um time, ainda mais baseado na filosofia do Bairro Alto, um time caseiro e sem valor financeiro, né, sem envelope, ficaria muito difícil. A triste realidade para o Bairro Alto é essa goleada de 6-0 e agora vai ter que se explicar nas próximas rodadas. Mas o visitante que venceu fora de casa foi o União AU. Boa vitória sobre o Olímpico no Xaxim por 3-1, de duas equipes que até então não são as cotadas aí favoritas ao acesso, mas podem vir a surpreender, principalmente o União AU com essa vitória fora de casa. O Ipiranga perdeu em casa para o Palmeirinha por 2-1, mas pelos relatos do pessoal do Ipiranga, principalmente, Ipiranga meteu 4 bolas na trave e acabou levando aí a virada, né? Se eu não me engano, perdeu o jogo. E aí, aquele negócio, o futebol ele é caprichoso, né? Porque o Ipiranga pressionou, foi pra cima e em 2 estocadas o Palmeirinha ganhou o jogo. Dá pra se dizer que o futebol é justo, é injusto? Não sei. Justiça é bola na rede. E o Palmeirinha foi mais competente e venceu por 2-1. Um abraço pro Marquinhos, um abraço pro Júnior, que mandaram mensagem no último sábado.
O Renault Vicente venceu o Chabureia por 3-1, resultado normal, apesar que saiu perdendo para o Chabureia. O time do técnico Gabriel se recuperou e virou o jogo para 3-1, resultado absolutamente normal. Segunda rodada da Série B vai ter no próximo sábado, todos os jogos às 3h30. No 15 de agosto tem Nacional e Bangu. No Parque Linear no Cajuru tem Sergipe e Santíssima Trindade. No Donato Gulim, grande jogo, hein? Grande jogo, Vila Áurea e Itanguá. Fossem tempos idos aí, seria quase que um clássico de Série A. No Osório Claudino de Barros tem São Brás e Desportivo Paranaense. No Pedro de Almeida, o Bairro Alto enfrenta o Ipiranga. É ser pepino aí pro Bairro Alto. Ipiranga tem um bom time. O Imperial recebe o Palmeirinha no Otávio Silvio Nico. No Estádio do Olímpico no Xaxim tem Olímpico e Renault Vicente. No Ricardo Alique tem quase que um clássico ali da região, né? União Aú e Combate Barreirinha. E no Estádio Elba de Pádua Lima, na Vila Ipiranga, tem Grêmio Ipiranga e Chabureia. Então tem a segunda rodada da primeira fase na Série B. Agora são 8 horas mais 18 minutos, 8h18 na capital de todos os paranaenses. Tivemos aí, no último sábado, eu acompanhei, já lá no estádio Ismael Gabardo, o empate no amistoso entre Vila Fani e Vila Sandra. Vila Fani no primeiro tempo abriu 2-0, com a sua equipe considerada quase que titular, apenas com alguns desfalques. O Vila Sandra ainda na montagem da equipe. Um abraço, Osmar Zanoni, está nos acompanhando, sempre acompanhando a nossa programação. Vila Fani abriu 2-0, mas no segundo tempo, com as modificações, com alguns testes, o time caiu de produção. O Vila Sandra subiu, fez o primeiro gol com o Dedé e depois empatou a partida 2-2. Esses amistosos justamente servem para isso, para a questão de poder testar jogadores, né? Apesar que eu vi alguns jogadores lá no Vila Fani sábado, pelo menos 2, 3 jogadores que estão um pouco acima, né? Do peso, né? Precisam se condicionar melhor. Tecnicamente são bons jogadores, mas estão abaixo fisicamente dos demais. E o Vila Sandra mostrou também um bom potencial, uma equipe bem qualificada, comandada pelo técnico Marquinhos, que tem o grupo na mão. Vila Sandra faz amistoso, portanto, na próxima quarta-feira, contra a equipe do Três Jardins, no estádio Osório Claudino de Barros. Vamos dar uma passada aqui na tabela, então, da Série A, que começa no dia 15 de julho. Iguaçu e Fortaleza jogam no estádio Egídio Ricardo Petrobelli. No José do Lula Sobrinho, na Orleans, tem União Nova Orleans e Novo Mundo. No José Carlos Oliveira Sobrinho, tem Capão Raso e Uberlândia. No estádio Maurício Frutti, na Santa Quitéria, que aliás está um tapete, está um verdadeiro tapete, Vila Torres e Trieste. Parabéns ao presidente Brunato. Gramado perfeito. Perfeito. Não tá de comer aquela grama ali, viu? De tão perfeito que tá. No Bortolugava tem Operário Pilarzinho e Vila Fani. E no estádio Osório Claudino de Barros tem Vila Sandra e Santa Quitéria. É a primeira rodada do Campeonato Amador da Série A. O pessoal tá aqui ainda falando sobre arbitragem e tal. O que nós tínhamos para falar, já falamos. O que falar agora é chover no molhado. Joelson, aquele abraço para você. Trazer muita, né? Falar demais sobre um assunto que a gente já teceu o comentário. Vamos chegando ao final do programa Rolando a Bola desta segunda-feira. Muito obrigado pela audiência maciça hoje. Obrigado a todos. E eu volto amanhã. Amanhã acredito que nós vamos ter o programa um pouco mais cedo. Mas eu vou avisando aí nas nossas redes sociais da Capital Sul FM. Amanhã é dia de campeonatos e ligas municipais. Vamos falar de Campina Grande do Sul. Vamos falar também de Quatro Barras, da Fazenda Rio Grande. Amanhã é dia de futebol feminino. Também aqui na nossa programação. Amanhã é dia de futebol da categoria juvenil, categoria de base da federação. Tudo isso e muito mais amanhã acredito amanhã o programa a partir das 6 da tarde, tá bom? Um abraço, uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Fique na sequência com o programa Com a Mãe Aparecida, em cadeia com a Rádio Aparecida. Tchau, tchau.